Olá, eu, Maria Eduarda e meu colega Matheus somos estudantes do curso de Ciências Biológicas da UFV-CRP, da disciplina de Filogenias e Classificação Biológica. Vamos fazer um apanhado geral sobre o tema Escola de Sistemática Numérica. Afinal, o que é uma escola sistemática numérica? Também conhecida como fenética, é aquela que se baseia apenas em características morfológicas, agrupando indivíduos pela sua semelhança, sem levar em conta a ancestralidade. A ideia de utilizar ferramentas quantitativas na sistemática surgiu por volta de 1950, com Peter Snitch, um microbiologista, Charles Michener, um entomologista e Robert Sokal, bioestatístico e entomologista. Posteriormente, Sokal e Snitch escreveram 2 livros sobre o assunto: O Princípio da Taxonomia Numérica, em 1963, e Taxonomia Numérica, em 1973. A tentativa de estabelecer classes em suposições evolutivas foi vista pelos taxonomistas numéricos como o principal problema da taxonomia evolutiva. Eles acreditavam que os fósseis seriam a única maneira de reconstruir essas relações evolutivas entre os organismos. No entanto, eles alegavam que era impossível reconstruir a filogenia devido à escassez que é o registro fóssil. Os sistemas devem criar táxons que agrupem organismos de forma mais semelhantes entre si, a fim de otimizar a capacidade de previsão das classificações. Para isso, eles defendem o uso do maior número de caracteres e a ideia de que cada organismo deveria ter o mesmo peso. Para ilustrar o sistema de classificação, nesse primeiro caso, cada grupo é classificado por similaridade e estrutura nas relações evolutivas. Um lobo, um leão e um tigre são classificados feneticamente e filogeneticamente. Porém, ambas as classificações apresentam o mesmo padrão. Nesse segundo caso, temos uma lapa, uma craca e um caranguejo, que também são classificados sistemas fenético e filogenético, obtendo resultados diferentes. Em termos evolutivos, as cracas e os caranguejos, ambos crustáceos, são mais relacionados um com o outro do que com a lapa, que é um molusco. Mas as lapas e as cracas desenvolveram conchas semelhantes através de uma evolução convergente, que as liga em termos fenéticos. Na construção das classificações, ao invés de se considerar um caráter de cada vez para avaliação da similaridade entre dois táxons, todos os caracteres são avaliados ao mesmo tempo. Para isso, os taxonomistas desenvolveram métodos matemáticos que são executados por computadores. A fenética agrupa de forma crescente. Espécies similares são agrupadas em gêneros similares, que são agrupados em famílias similares, e assim por diante. A unidade básica é a unidade taxonômica operacional, que também é chamada de OTU, que é a menor entidade taxonômica usada. Essas podem ser espécies ou taxon superior, ou amostra de populações ou indivíduos. Tentam-se identificar as amostras o maior número de caracteres em cada estudo, sendo 60 o mínimo e 100 ou mais o número considerado desejável. Desempenham-se os táxons de todas as formas possíveis, morfológica, comportamental e etc. Então, são organizados em uma matriz de OTUs. Os estados dos caracteres são normalmente codificados de forma binária, positivo ou negativo, ou em classificações de multiestado. Os códigos são analisados em um grupo de computador que produz uma matriz de similaridade ou de distância de coeficientes, que mostra as semelhanças ou diferenças. Os resultados podem ser agrupados por computador, formando um fenograma. A principal contribuição da fenética para a taxonomia moderna foi ter forçado os taxonomistas a analisarem cuidadosamente sobre os seus objetivos e métodos, sobre táxons e seus estados. Como consequência, os taxonomistas se familiarizaram com as análises de computador, o que ajudou no próximo passo para o desenvolvimento da sistemática, a cladística. A escola foi imensamente importante para o desenvolvimento da prática classificatória. Foi o primeiro conjunto de ideias organizado em torno de um método que valoriza a objetividade em detrimento da autoridade do conhecimento básico de evolução. Essas aqui foram as referências utilizadas para esse apanhado geral sobre o tema Escola de Sistemática Numérica. Muito obrigada!